já começou essa história com os ataques às escolas infantis, de que esses jovens, eles estão sendo doutrinados por grupos extremistas e que o game ajuda muito eles a se tornarem violentos. Hoje, o que o jovem faz? A gente está falando de popularização dos games, tá? O jovem ele não tem dinheiro, às vezes, para comprar um negócio. Aí o que ele faz? Ele entra, vai procurando, ele entra meio naquela coisa que chega próximo, né, a Deep Web, que ele vai atrás de craquear e piratear esse jogo. E muitas vezes, quanto mais ele entra para procurar o joguinho de graça, porque ele não tem dinheiro para pagar, ele vai entrando mais afastado e ele entra lá no mundo dos hackers, dos grupos extremistas, etc. e tal. E se você for analisar hoje, esses caras eles estão na Deep Web e já fez a cabeça de muitos moleques, que o moleque até inocentemente fica tão louco que ele está postando no TikTok, ele já está se expondo, o moleque pode ser inclusive criminalmente, né, acusado pela justiça, porque ele tem vídeo no TikTok de gente meio extrema. E a gente passou por essa situação do Brasil, dessa discussão de troca de poder, de esquerda e direita, que eu acho uma bobagem e tal. Eu pergunto para você, Marcos, você que é CEO do eSports, você que vive do negócio game, até onde o game ele influencia nisso? Certo? E o que a indústria está pensando a respeito disso? Por quê? Eu tenho lá minha mulher, meu filho, e ela disse, olha, agora dia 20, já está sendo, a rede toda está comentando que vai ter um ataque em massa. Em massa em todas as escolas. E o tema, a data específica, ela é daquela execução em Columbine que teve. Dia 20 agora de abril, está fazendo não sei quantos anos só, que teve aquele atentado em Columbine nos Estados Unidos. O que você acha a respeito disso? Falando sério agora. Não, mesmo porque é um assunto muito sério. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho uma menina de 13 e um menino de 10. Eles estão com medo dessa divulgação. Então está acontecendo lá. Eles estão com medo, né? E falando, a gente não vai mandar para a escola, enfim. Mas voltando especificamente da questão do gamer, cara, eu acho que é uma grande bobagem associar ao gamer. O que a gente teria que associar, porque o gamer hoje em rede, ele é utilizado com a internet. Tá. Então, a internet que está promovendo isso, não o gamer. O gamer é o jogo que está lá, que você vai sentir emoção, você vai se entreter com isso. Só que os momentos que ele cansou de jogar o jogo, ele vai buscar alguma coisa na internet, como você falou. Às vezes ele vai buscar um conteúdo, e nesse conteúdo começam a fazer a cabeça dele, mas é a internet, não tem nada a ver com o jogo, né? Mais especificamente falando da nossa equipe, nós somos uma equipe voltada para o futebol digital virtual. Então não tem nada de violência, é uma competição, existe a competitividade, mas não tem violência no jogo. Pelo contrário, né? Dentro da nossa equipe, hoje nós temos os atletas, a gente tem psicólogo na equipe, mas para tratar o menino para competição, não para alguma questão de agressão. Então quando ele vai consumir esses conteúdos que está na internet, e aí que você falou, poxa, acho que está ligado a grupos extremistas, é aí onde a gente tem que estar olhando, não no game. O game ele joga para se entreter, não para fazer mal a alguém. Como é que lida com o psicológico? Porque eu acho, tô falando como leigo, tá? Eu acho que o pai e a mãe não sabem lidar com isso. Por que a importância de um cara, então, popularizar o game e isso virar uma profissão como é do influenciador, como é do youtuber, e a gente meio que trazer isso mais à tona para o cara ser visto, tanto pelo lado bom, da evolução dele como ser humano, etc e tal, mas também como pelo lado ruim para você corrigir o cara no meio da curva, não, ele não tá escondido, né? A gente não sabe, o cara jogou um jogo lá, foi bem pra caramba, Eros, e de repente, aí você fala, mas a troco de que ele ficou campeão? Ele tá agressivo, ele tá batendo na mãe, tá brigando, tá cheirando, não sei, como é que controla isso aí? Isso vamos separar em duas respostas essa sua pergunta, tá? Então, assim, não é a exaustão e a repetição que vai dar a precisão para ele, tá? Então, ele tem que saber, é um menino que já tem o dom da habilidade, né? Então, tem visão de jogo, e ele vai treinar um certo período, mesmo porque, aí voltando para a segunda resposta, a gente prega que atividade física, uma boa alimentação e até a questão psicológica dele vai fazer essa diferença de ele ter o discernimento de quanto tempo ele tem que jogar
e quanto que ele vai produzir. Então não é ficar lá fazendo a exaustão que vai dar a precisão para ele, mas sim no momento certo, na hora que ele tiver preparado para poder fazer os treinamentos dele. E aí a gente trabalha o psicológico dele para ele entender isso, que ele não vai ficar ali horas e horas e horas e vai ser o melhor. Então ele tem que estar preparado tanto psicologicamente quanto fisicamente, que é por isso que a gente tem hoje uma empresa que prepara todos os nossos atletas para que ele esteja um conjunto da obra preparado para aquele momento. Então é isso que a gente prega. E por isso que os pais ainda não entendem, e esse é o nosso papel de como equipe profissional do eSports, explicar isso para eles. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte. Mas assim, quanto tempo que é o ideal para uma criança ficar jogando? Se você pegar... Um adolescente. Então, aí a gente vai dividir também em duas respostas, Wendy. A gente tem os jogadores casuais e os jogadores profissionais. O que eu falo para os casuais? Às vezes os casuais, eles não têm essa preparação que a gente tem. Então, o que a gente quer colocar e para mostrar para os profissionais é esses casuais, mostrando o exemplo dos profissionais, é como eles fazem com esses exemplos para que a gente aplique para os casuais. Então, por isso que tem muito conteúdo. A gente tem hoje meninos que já fazem isso dentro da equipe, falando com os casuais de como é a nossa preparação, para que eles entendam que não vai ser essa exaustão, virar noites jogando, que vai dar a perfeição dele dentro de uma competição. Então a gente quer pregar isso. E aí aquilo que eu ia falar, como equipe, a gente dá esses exemplos para que esses casuais olhem e entendam o que a gente está produzindo. Eu queria entrar rapidinho, Nassa. Além do trabalho que eu faço aqui, né, com você, com o HDH, eu trabalho na produção de uma empresa chamada Empoderamento Adolescente, e que trabalha justamente esses casos, seja de autolesão, seja psicológica, e também de games, nos adolescentes. É justamente adolescentes de 11 a 18 anos que a gente tem um workshop, né, que trabalha com a mente do adolescente, PNL, programação neurolinguística, e a gente trata todos esses assuntos também lá. Então, Nácio, até não é porque como a gente entrou nesse assunto, eu acho que eu tinha o dever de falar. Você puder até colocar a tarja, @empoderamento adolescente. A gente inclusive teve uma palestra, que eu não sei quando que vai. Tem uma palestra dia 14, que a gente falou exatamente sobre esses ataques. Então a gente está sobre a disseminação de fake news.